conselhos de pai para filhos. Amém? Nós estamos vivendo momentos da igreja onde que são necessários. Temos muitas ministrações, muitas falas, sermões que te motivam, te levantam, te despertam, te animam para determinadas coisas, mas me ressinto um pouquinho de palavras aconselhadoras, sentar, ouvir, trocar ideia, resenhar, pessoal da resenha aí, bater papo. E quando Paulo escreve essa epístola, a primeira e a segunda, a Timóteo, ele o trata como o meu filho Timóteo, que era como ele considerava Timóteo, um filho na fé, um discipulando, Ele foi discipulado por Paulo. A Bíblia nos mostra os textos que ele foi ensinado, pela sua avó Lloyd, irmã Lloyd, e pela sua mãe Eunice, também irmã em Jesus Cristo. Então, nós vemos um menino que cresceu no Evangelho, cresceu no temor de Deus, cresceu aprendendo sobre Deus, mas aprendendo, irmãos, amém? Porque nós precisamos conhecer o Deus que a gente serve, a palavra que a gente defende. A gente briga, a gente fala muitas coisas, a gente coloca, mas nós precisamos conhecer esse reino, esse Deus. Para quê? Para que nós não venhamos, até pensando que estamos trabalhando a favor, estejamos trabalhando contra. Nós temos um exemplo clássico disso da Bíblia, que é Paulo, Paulo, ainda chamado Saulo, ele perseguia a igreja, ele perseguia os irmãos, ele perseguia os cristãos, mas no coração dele, irmãos, ele acreditava piamente que estava fazendo a vontade de Deus, Até que um dia ele é impactado com a manifestação da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele, a caminho de Damasco, vem uma luz, Alguns falam que Paulo caiu do cavalo. É a conclusão natural, que se ele estava a cavalo, mas a gente não sabe, a gente sabe que ele caiu por terra. E aí, ele escuta uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele estranha aquilo, e ele quer saber quem é que está falando com ele. E ele fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Muitas vezes, irmão, nós estamos do lado errado, achando que estamos do lado certo, como a Bíblia nos ensina, que erramos porque não conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. E aqui, Paulo, já no final da sua carreira, passando alguns períodos em prisões, Paulo para dizer: espera aí, o que eu tenho gerado nos meus discipulandos, aquelas pessoas que eles estavam, por onde passava ele cuidava, qual o filho que eu tenho gerado, como eu tenho educado meu filho, como eu tenho preparado meu filho para esta geração, para exercer autoridade na igreja, para exercer autoridade no meio do povo de Deus, como eu tenho preparado meu filho.
E esse filho pode ser seu filho biológico, pode ser seu filho na fé, pode ser o seu filho no amor. Aquela pessoa que você abraçou, aquela pessoa que você vem acompanhando a caminhada com Cristo e vem ensinando, aquilo que você vai aprendendo, você vai ensinando para essa pessoa. Então, essa é uma palavra que serve para todos nós, porque assim como temos pessoas que Deus coloca sobre nós para nos orientar, nos aconselhar, dirigir, nos liderar, Deus vai nos colocar também sobre pessoas para liderar. Pode ser uma única pessoa, irmãos, mas você vai ter a sua sementinha, o seu talento. Amém? A um ele deu um talento, não foi? Outro 3, outro 5. Então, assim, precisamos nos atentar para isso. E aí ele começa o texto em 1 Timóteo capítulo 4, né? Nós vamos estar fazendo uma leitura bem extensa hoje, tá? A gente sai daqui até talvez 11h58, né? Diz assim, ó, ora, né? 1 Timóteo capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Amém? Então ele começa dizendo o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e demônios. Amém? Eu quero começar a falar com você nesta noite exatamente sobre isso, sobre esses tempos que nós estamos vivendo, irmãos. Esse período que nós estamos vivendo da civilização mundial, não é só no Brasil, e cada uma tem as suas peculiaridades, suas características, tá? Mas é um tempo em que há muitos enganos, há muitas mentiras sendo lançadas, a ação de muitos demônios, aonde muitos estão o quê? Apostatando. O que é apostatar, pastor? É largar, abandonar a fé. Hoje em dia, irmãos, as pessoas não estão arraigadas no reino de Deus. E você sabe que uma planta que não tem raízes profundas, qualquer vento, qualquer movimento faz o quê? Arranca. Então, Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, você precisa conhecer a palavra, você precisa se aprofundar ainda mais nos ensinos que a tua avó Lloyd te trouxe, a sua mãe Eunice, aquilo que você aprendeu comigo. Por quê? Porque nesses tempos, muitos estarão se afastando da fé, abandonando o caminho. Ele fala de Alexandre, ele fala de alguns que o abandonaram. Então, ele está despertando Timóteo para uma realidade do mundo que estava inaugurando, um mundo vindouro, um mundo que estava se abrindo, e que nós estamos tendo esse grande ápice nesse momento. Começou lá atrás, um pouco mais de 2000 anos, e está chegando agora. A gente fala da besta, não fala? A gente falava que era o Papa, era o presidente dos Estados Unidos, essas coisas. Mas você já viu falar de uma coisinha chamada internet? O grande irmão, que olha todo mundo, em todo lugar, sabe de tudo. Hoje em dia, com o desenvolvimento da inteligência artificial, né, ela chega ao ponto de memorizar as suas pesquisas dentro da rede, e começa a elaborar, te induzir
né? E como é que ela faz isso? Oferecendo sites que você nunca entrou, mas que tem a ver com aquilo que você pesquisou um dia, e outros também que pesquisaram mais ou menos a mesma coisa que você, também tiveram curiosidade nesses. Aí ela começa a pensar por você, né? Se você fosse aprofundar no estudo sobre a besta, você vai ver, irmão, que a internet tem tudo para... está faltando 3%, sei lá, 2%, para a gente afirmar que a grande besta está ali. Mas que isso, pastor? É verdade. Mas não se preocupe com isso não. Crie raízes em Cristo. O resto é o resto. Então Paulo está falando para Timóteo, cuidado. Para quê? Para que você não esfrie, para que a sua fé não venha a esmorecer com esses ensinos de quê? Ensinos de demônio. Por que ele fala ensinos de demônio? Porque são ensinos baseados, no versículo 2 ele explica, na hipocrisia, na mentira, no engano. Se nós formos vermos, irmãos, quantas técnicas têm sido utilizadas nas ministrações nos dias de hoje, nós temos técnicas de regressão, né? A área da psicologia, meu Deus, como as pessoas estão usando. O problema é o seguinte, que o cara não é psicólogo, ele está mexendo onde ele não conhece. Até hoje, os estudiosos dizem que nós não conseguimos, né? Alguém estava me falando, não sei se foi uma vez conversando, não sei se foi contigo, Monelo, né? Quantos por cento que Einstein, a mente era usada? 6%, né? Valeu, obrigado. Mas em média, nós usamos, temos conhecimento, de 3 a 4%, 5% talvez, né? Einstein está fora da curva, né? Da nossa mente. Imagine, gente, 3%, 3%. E a gente, isso eu estou falando dessa galerinha que constrói foguete, submarino, faz aqueles cálculos absurdos que tu fala, como é que ele fez isso rápido assim? Estou falando dessa galerinha, 3%. Imagine 100% da nossa mente. Mas os caras ficam mexendo, usando técnicas, para quê? Para ganhar atenção, para aprofundar o que está sendo falado, beleza, mas se prepare, por quê? Porque desencadeia alguns processos, né, que muitas vezes as pessoas se perdem, não sabem o que fazer. Na área de marketing, então, enfim, mas Paulo fala que tudo isso é ensino enganoso, mentiroso. Porque a palavra diz, conhecereis, e a verdade, e ela mesma diz, Jesus falando, que verdade ele está se referindo? Eu sou o caminho. Então conheça Jesus, e ele vos libertará. É isso que ele está falando, mais nada. Então, o que acontece? Ele fala, por essa hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência. O que é cauterização? Cauterização é um processo que é feito, né, aonde se você usa, tipo laser, alguma coisa, você queima determinada região, isso na área da saúde, do corpo físico, queima ali aquela ferida, aquela situação. A utilização dessa técnica bastante na área da ginecologia para você tirar pólipos, né? Pólipos são pequenos granulos que dá no útero, enfim. E aí ele faz um processo de cauterização depois. O que é? Para cicatrizar aquilo. Oi? Impedir, claro. Então, ele vai ali. Dentro do contexto que a Bíblia está falando, essa cauterização, irmãos, é tornar a mente o quê? Quando você queima aquele lugar que você queimou, você perde o que ali? Sua sensibilidade.
Mentes cauterizadas são mentes insensíveis à voz de Deus, ao Espírito Santo de Deus. E Paulo está falando a Timóteo: se previna disso, se cuida disso. Você precisa se incomodar com isso. Há um hino que o pastor Davi gostava muito, né, de usar na pregação dele, porque ele falava assim: o pecado não dói. Lembra, pastor? O pastor sempre, há muito tempo, pregava e usava ele, né? O pecado não dói, meu irmão. O pecado não dói, meu irmão. O pecado não sei o que, não sei o que, alguma coisa assim, né? E aí falava que o pecado não dói, porque não sei se era triângulo, depois ficou quadrado, aí ficou redondo, né? Não sei se o pastor Davi lembra da letra, eu não lembro, mas eu lembro que ele usava bastante. Por quê? Porque está insensível, irmão. O Espírito Santo precisa nos incomodar. A gente precisa ficar insatisfeito, irmãos, ele fala que aquele que ama não se alega com as injustiças, mas regozija-se com a verdade. Toda vez que você vê injustiça, como é que você tem que ficar? Incomodado. Se você não estiver incomodado, irmãos, tem alguma coisa errada. Então você precisa ficar incomodado. E é o que Paulo está despertando a Timóteo. Então, um conselho que ele está dando para ele: olha só, preste atenção, se cuida, se relaciona com Deus, esteja sensível à voz de Deus, seja sensível ao que Deus está fazendo, ao que Deus está falando. Busque isso na sua vida, busque essa direção na sua vida, não perca isso. Aí ele continua no versículo 4, né? Versículo 4, ele diz assim, deixa eu ver se é o 4 mesmo que eu parei. No 3 ele fala que aí dá um exemplo, né? Que essas pessoas, elas proíbem o casamento. O que é o casamento, irmãos? O que é o casamento? A união do homem e de uma mulher. Mas o que ele simboliza? O que ele representa? Oi? Uma aliança. E o início de quê? De uma família. Amém? E quando você proíbe o início da família, você está acabando com a primeira instituição que Deus estabeleceu sobre a face da terra. Está anulando o seu mandamento: crescei-vos e multiplicai-vos. Mas esses estão fazendo isso para atender às suas necessidades. Então ele fala: se desperte, esteja atento a isso, Timóteo. E aí ele continua: exige abstinência de alimentos. Aí, galera da dieta, né? Exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade. Quantos são do tempo aqui que o ovo era um pecado mortal para os nutricionistas? Colesterol, não sei o que, era proibido. Olha, cuidado com o ovo, porque o ovo, hoje em dia, enche a cara de ovo, porque o ovo é isso, o ovo tem nutriente. Quem malha aí, tem gente que malha, gente. Outro dia eu não acreditei, um cantor que é pagodeiro, a mulher dele, acho que comia, acho que não sei, 20 ou 30 ovos por dia. Vai gostar de ovo assim lá em Padre Miguel? Misericórdia, né? Mas o ovo virou, né? O queridinho da galera toda. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos: Deus criou, é bênção. Amém. Ovo, batata, e a cenoura, aipim, seja o que for, irmãos. Aí teve uma irmã hoje, a gente conversou, passou por esse assunto lá no sepultamento. Aí a irmã falou: não, mas então e o hambúrguer?
Não é de Deus, gente. Deus criou hambúrguer? Claro que não. Esse da caixinha. Mas aquele que você pega lá, o boi, mata, pega a carne, moe, faz aquele bifão, 180 gramas, 360. Esse é de Deus. Esse é de Deus, irmão. Quem criou foi Deus. A gente só moeu. Amém? Agora, com aquelas químicas todas da caixinha, esse não é. Então, irmãos, coma tudo. Se esbalde. A melhor dieta é aquela que você come de tudo. Né? É verdade. Versículo 4. Então, assim, não proíba, tá? Receba com ações de graça. Senhor, obrigado, Senhor, que esse bife de 300 gramas, Senhor, de hambúrguer, Senhor, seja como uma folha de alface. Versículo 4 ele diz: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, o que acontece? Nada é. Você está entendendo, irmão? Está aí a dieta que Deus passou para você. Sabe qual é o problema de vocês? Vocês não estão recebendo com ações de graça. Não está orando. Senhor, abençoa, que fique retido apenas os nutrientes. Pronto. Faz a sua oração, irmãos, e será bênção na sua vida. Continuando, ele diz: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então eu quero sair um pouquinho, pegando esse gracejo do alimento, para aquilo que está na nossa vida. Paulo está ensinando a Timóteo o seguinte, irmãos: tudo que passar pela sua vida, apresente a Deus, ore a Deus, agradeça a Deus, traga a Ele as ações de graça em relação àquilo que está chegando em suas mãos. Sabe por quê, irmãos? Porque será santificado. Pastor, cadê a Vilma? Está grávida? Tá, Vilma? Está grávida mesmo? Já confirmou? 100%? Fez exame de sangue, exame de imagem. Viram os dois que estão lá? Não, 2. Não, ela está atrás dele, assim, ó. Quando Vilma soube, se ela não fez, faça ainda hoje, né? Ô Senhor, eu recebo essa vida que o Senhor está depositando a confiança em mim. Te agradeço, te exaltamos como família, Senhor. Que não nos falte amor. Amém? Vá diante de Deus com as suas ações de graça, por essa dádiva, por essa bênção, esse milagre que Ele está realizando através da sua vida. Amém? O que a Vilma já vai estar fazendo com esse bebê? Santificando. Santificando. E qual é a importância da gente santificar, irmãos? É que aquilo que é santificado pertence a quem? A Deus. Amém? E aquilo que pertence a Deus, o maligno, não toca. Amém? É o teu carro, irmãos. É a tua renda. Quando você separa o seu dízimo para entregar, você separa a sua oferta para dar no altar, irmãos, e você faz isso com ações de graça, está sendo santificado. O seu depósito está sendo declarado pertencente a Deus. Aí o gafanhoto não vai corroer ali, não vai comer, não vai destruir, irmãos. Nós aqui conhecemos irmãzinhas, irmãos, né? Irmãs ganhando salário mínimo, emprestando 100, 200 reais para quem ganhava 5, 10 mil.
Sabe o que é isso, irmãos? Renda santificada, colocada debaixo da autoridade do Senhor, amém? Porque é Ele que faz crescer, sempre. No versículo 6 ele fala: há uma necessidade de você expor isso para a igreja. Ele fala: expondo essas coisas aos irmãos, serás o quê? Bom ministro de Cristo. Ao falar isso para você aqui essa noite, eu estou sendo bom ministro de Cristo. Amém, irmãos? Eu não estou aqui para falar de mim, para aparecer. Estou como João Batista, que eu diminua e ele cresça. Cresça como? Com a revelação de quem ele é. Porque à medida que vamos conhecendo a verdade, que ela vai crescendo em nós, irmãos, o céu vai tomando conta da nossa vida, da nossa realidade. Tem algumas coisas que ele vai falar a seguir, que ele diz, né, que é um bom ministro, alimentando com as palavras de quê? Da fé e da boa que tens. Irmãos, o que adianta dizer para você ter fé que Deus vai te curar? O que adianta dizer que para você ter fé que Deus vai resolver o seu problema, que Ele vai agir naquela situação que você está necessitando, irmãos? A fé virá? Nunca! A fé só vem de um jeito. Ela vem como? A fé vem por ouvir o quê? A palavra de Deus. E aí quando o ministro faz isso, e eu aqui estou como ministro, mas você na sua casa pode ser ministro da sua família, você com seus amigos, você pode ser ministro dos seus amigos, naquela roda ali de colegas, você será ministro. Por quê? Porque você vai trazer a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai gerar o quê? Fé no coração daquelas pessoas. E é o que ele está querendo que Timóteo possa estar fazendo. Seja um bom ministro, Timóteo. Timóteo já está no nível já de liderança, e ele está aqui aconselhando, como pai na fé, aquele filho. Entenda uma coisa, Timóteo: ensine a palavra, abra a palavra. Por quê? Porque é o que vai gerar fé e é o que vai operar maravilhas dentro da igreja, dentro das famílias. Por quê? Porque a fé, mas qual é a fé? A fé que acredita na sardinha que está dentro da lata, né? Todos esses exemplos a gente aprendeu com o pastor Davi, tá? Você vai lá no mercado, compra a lata de salsicha, não, salsicha não, como é que ele fala? Como é que ele fala salsicha? É diferente. A sardinha, porque você acredita que ali dentro tem o quê? Sardinha, salsicha. É dessa fé que nós estamos falando? Não, é a fé do sobrenatural, aquela fé que você ora e um monte sai daqui e se lança no mar. É dessa fé que nós estamos falando, que o mudo enxerga, o cego enxerga, o mudo fala, o surdo ouve, o paralítico anda, o morto ressuscita. Então ele está dizendo: Timóteo, ensina a palavra, ensina aqui a sã doutrina. Versículo 7. Ao mesmo tempo que você está ensinando a palavra, ele fala no versículo 7, mas rejeita o quê? As fábulas profanas. Mais o quê? As fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Por que essas falas que ele fala, fábulas profanas? Tem muita ilusão aí, irmãos. Muita ilusão.
E tem muita crendice também, por isso ele fala das velhas caducas. Quer ver uma coisa? Há um tempo atrás, quer ver? Deixa eu ver, sinceridade aqui. Quantos aqui creem, acreditam em anjos da guarda? Né? Quantos não acreditam? Levante a mão. E quem não levantou antes nem agora? É difícil, não é, gente? Porque a gente ouviu isso tanto em outros arraiais que fica difícil. Você acha que não, negócio de anjos da guarda, isso não é de Deus, não. Como não é? Foi ele mesmo que declarou isso. O que ele faz? Que o anjo dele, o anjo do Senhor, acampa ao redor daqueles que o temem e os... Isso é o quê? Se isso não é guardar, e se aquele anjo guarda, ele é um anjo de quê? Anjo da guarda, gente. Mas as fábulas, as crendices, às vezes, nos afasta da bênção de Deus. Amém? O pastor teve até uma experiência, né? O pastor já foi visitado por um anjo na casa dele. Lembra, pastor? Já contou isso aqui algumas vezes. Quer dia ele ministra, ele prega alguma coisa nesse sentido, ele vai trazer esse exemplo de novo para vocês ouvirem. O que acontece, gente? Existe um anjo que te guarda, que te livra, irmãos. Amém? Quer ver outra coisa? Nossa! Isso então, essa aqui é terrível, né? Oxalá, que é isso, pastor? No púlpito, né? Porque o Oxalá, as pessoas têm como se fosse algo ligado, né? A Umbanda, o Candomblé, enfim, alguma religião de matriz, né? Como dizem, né? Africana, como se o evangelho não fosse matriz africana. Né? Vai lá no início para ver onde tudo começou. Na África, gente. Mas isso é outra história, outro debate teológico, né? Mas vamos lá. Só que esse termo Oxalá no Brasil sempre foi utilizado pela Umbanda, pelo Candomblé, aquela coisa. Só que Oxalá, irmãos, o que significa? Queira Deus. Né? Oi? Tomar a Deus, né? Queira a Deus. Então, quando você fala Oxalá, chega em casa, esteja tudo bem. Quer dizer, tomar a Deus, queira a Deus, que quando eu chegar em casa tudo esteja bem. Mas é um termo que a gente não usa, por causa de fábulas, crendices. E eu preciso o quê? Estudar, aprender o Deus que eu estou servindo, o reino que eu estou servindo. Parar de deixar que usem o que não é deles. Deles que eu digo, não são as pessoas, é do diabo e seus anjos. Então, o que ele fala? Exorta Timóteo para que esteja atento a isso. Versículo 8 ele fala, finalzinho do 7. E ele fala, exercita-te pessoalmente na piedade. O que é exercitar, irmãos? O que é exercitar? Né? Praticar algum exercício. A gente imagina logo educação física, né? Eu tenho exercitado um pouquinho só, né? Faço a minha caminhada, saio do apartamento, caminho até o elevador, aí desço no elevador, aí do elevador que eu saio, caminho até o carro e entro no carro. Cansa? Mas ele fala, exercita-te na piedade. E o que é piedade? Aquela pessoa que está ali sofrendo, padecendo,
tenha o quê? Ai, tem piedade de mim, né? De uma forma bem resumida assim, é aquela capacidade em amor, né? De você se colocar ali no lugar do outro, ter a misericórdia, ter o cuidado, enfim. Oi? Para empatia, eu gosto de empadinha, camarão. Então ele fala, exercita. Irmãos, exercitar-se é algo simples, sim ou não? Exercitar-se é fácil? É tranquilo? Não, olha lá, estamos juntos, Vive, né? Quem malha aqui? Levante a mão. Mário, mas quem? Que lá atrás levantaram a mão. Você vai, eu boto você para fora, hein? Gente, não é fácil. Para quem já vem malhando, tranquilo, mas não é fácil. Requer o quê? Esforço, disciplina, dedicação, vontade, empenho. Por isso que ele fala, exercita-te na piedade. Não é fácil, irmãos. Não é fácil alguém bater na sua face e você dar a outra face. Não é fácil alguém querer a sua túnica e você ou a capa e você mandar levar a túnica também. Mas ele fala, exercita-te, esforça-te. Para quê, pastor? Para viver a palavra de Deus, para viver o reino de Deus. Porque quando a gente está errado, irmãos, se alguém me apontar o dedo, o que eu faço? Baixa a cabeça. Estou errado? Esse é o procedimento normal. Às vezes não acontece isso, mas baixa a cabeça. Mas se eu estou certo, irmãos, eu vou querer contrapor. Aí Pedro fala isso para Jesus, Jesus fala assim, não, tem nada de contrapor não, perdoa e releva. Mas que isso, Javier? Mas 7 vezes? Aí Jesus olha para ele e fala, inocente, que 7? 70 vezes 7, tá bom, aí tá bom. Amém, irmãos? Isso é o quê? É eu exercitar a piedade. E nós como igreja precisamos exercitarmos a piedade. Senão não avançamos. Foi assim que Cristo avançou. Mas pastor, Cristo tinha hora que ele reagia, verdade, tinha hora. Então espera a sua hora de reagir. Busque para reagir na hora certa. Versículo 9, ele fala, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Tudo isso que nós falamos agora, e mais um pouquinho anterior, tá? Ele fala que essa palavra ela é fiel e digna de ser aceita. Amém? Ele não está negociando com a gente. Ele está dizendo, é assim e aceita. Aceita porque dói menos. Amém? Senão a gente vai ficar igual a vovó falava, dando murro aonde? Em ponta de faca. Se você não tem nenhum sadomasoquismo com a dor, né? Dar murro em ponta de faca é horrível, irmão. E aí no versículo 10 ele fala, ora, é para esse fim que trabalhamos, que nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E eu queria pegar essa parte aqui com vocês, irmãos.
Ele vai dando instrução para Timóteo pelo capítulo 5, 6, até o final. Você pode ler em casa, você vai aprender muito. Olha só, eu vou voltar aqui, mas olha só o que diz no capítulo 5, olha só. Versículo 1 diz assim, ó: não repreendas o homem, Timóteo 5:1, não repreendas o homem. Você já parou para pensar nisso? Não repreendas o homem mais. Que papai, mamãe, vovó e vovô ensinou? Respeite os mais velhos. Amém, irmão? Olha, vê se não é isso que está. Olha só: não repreendas ao homem idoso, mais velho, sempre que ele estiver errado. Se você estiver errado, pode. É isso que está ali? Não, não é. Na minha também não está. É uma determinação, irmãos. Não repreendas um homem mais velho. Sabe o que é isso, irmão? Respeito. A Bíblia não está perguntando se está certo ou está errado. E a gente precisa aprender isso. Isso foi tirado das pessoas. É claro que havia um regime muito rigoroso nessa disciplina, né? Eu estudava na minha época ainda de primário e até um pedaço do ginásio. Quando entrava um diretor na sala ou uma pessoa mais velha, todos os alunos ficavam de pé, sinal de respeito. Por quê? Porque estávamos sendo conduzidos dentro de um regime militar. E para os militares, você ficar de pé, né, e bater continência era sinal de respeito. Então, só por isso, para você entender por que ficar de pé, né? Então, entrava alguém na sala, as pessoas se levantavam. Aí pegaram uns desturbinados aí da vida, que acham que isso é besteira. Você respeitar, honrar os mais velhos, respeitar os símbolos do seu país, a bandeira, né? Eu não quero nem saber, irmão, de Lula, Bolsonaro, seja lá quem for. Eu sou brasileiro. A bandeira é minha, ela é sua, é da nossa nação, a terra é nossa. Somos patriotas. Somos patriotas, independente de quem você vota. Se você não é patriota, se você pisa na bandeira brasileira para defender uma ideologia, você nunca foi brasileiro. Nunca foi. Porque ela não é de A, B ou C, ela é do povo brasileiro. Então, ele fala aqui, ó: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai. Amém? Como é que eu devo falar com uma pessoa mais velha? Como se ele fosse meu pai. Eu estou aqui já nessa igreja faz mais ou menos uns 33 anos. 33 anos. Como eu tenho 55, cheguei com 22 então. Tá certo a minha matemática? Né? É diferente do pastor Assis. Ele chegou bem mais novo. Então ele tem um relacionamento com o pastor Davi como se fosse pai mesmo. O pastor Davi, ali ele já contou o testemunho aqui, né, em relação ao pai dele, que era ausente. E o pastor Davi era essa referência de pai que ele tinha. Oi? Não entendi. Perdi muito dinheiro. E eu já cheguei numa outra fase. Eu já cheguei com 22 anos. Só que eu tinha 22 anos com cabeça de 30 ou mais, né? Eu com 14, 15 anos já resolvia toda a minha vida. Eu já trabalhava, meu colégio. Meus pais só iam assinar as coisas. Eu era totalmente independente. Então já cheguei aqui homem formado. Não tenho esse mesmo vínculo com o pastor Davi de pai e filho, como ele tem. Mas são 33 anos.
E eu posso estar aqui. Pode levantar a mão se nesses 33 anos, um dia na minha vida, eu desrespeitei o senhor como mais velho e como pastor. Cansou de me dizer, o senhor não precisa dar satisfação, porque se eu fosse numa igreja, se eu fosse pastor, recebi um convite. Mas não é porque o pastor Davi, não é por ele. Ele me deu umas massacradas, uns apertos nesses 33 anos. Dava vontade de chutar o balde, fazer e acontecer, mas não. Sabe por quê? Porque eu aprendi como Timóteo, que todas as vezes que eu me levantasse contra ele, eu estaria me levantando contra a palavra de Deus. E quando eu estou me levantando contra a palavra de Deus, eu estou me levantando contra Deus. Mas pastor, eu estou certo, não interessa. Se humilha. Porque os humilhados serão, desde que você esteja na palavra. É assim que funciona. E ele está ensinando a Timóteo. Fica na palavra, honra. Vai exortar o mais velho, vai responder o mais velho. Responda como se estivesse respondendo para o pai. Mas é o pai o quê? Pai celestial, de amor, porque às vezes você não tem respeito nenhum pelo seu pai, aí não adianta nada. Porque aqui ele está falando, aquele rapaz, aquela pessoa que tem o pai no lugar de honra, né? Fala aos moços como se fosse o quê? Irmãos. O que ele está dizendo? Com carinho, com cuidado, com zelo. Irmãos sempre brigam, não briga? Brigam. Eu era de poucas brigas lá em casa, era malandro, eu me desviava, né? Mas o que acontece? Imagine, 5, né? 4 homens e uma menina, só ela que escapava, às vezes nem ela. Então, é difícil. O Diogo teve muitos irmãos? Quantos? 4 também. Tudo homem? Ainda está equilibrado. Então, assim, fale com o colega do lado com carinho, com o irmão, né? Às vezes eu olho o Mateus e o Felipe em casa, aí tem hora que eu quero falar, porque assim, às vezes eu não acho como um falou, outro, que foi legal aquilo, mas eu deixo os dois. Mas daqui a pouco estão os dois já, né? Igual o gato, assim, lambendo. Falei, então, vai ficando. É isso que ele está falando. Você jovem, você homem, tem aquele irmão da igreja como se fosse irmão mesmo ali, né, da carne. Cuida dele, repreende ele, exorta, fala com ele, como se fosse seu irmão. Você quer que seu irmão se arrebente na vida, se dê mal? Então faça assim também com aquele irmão. Voltando lá no 4, aonde nós paramos, né? Ele diz, espera aí, dez, 12, 10, foi o 10? Especialmente dos fiéis. Eu fiquei assim, irmãos, meio, que ele fala, posta a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, né? Olha lá, especialmente dos que creem. Eu falei, peraí, gente, ele disse que ele amou todo mundo igual, né? Deu o seu filho, e esse especial, eu fiquei, gente, nesse especialmente, gastei um tempo aqui nisso daqui, meditando nisso. Aí ele me levou um outro exemplo, falou, olha só, aprende com essa parte aqui da palavra. Fazei sempre o quê? O bem, principalmente aos domésticos
da fé. Aí você vai dizer, mas pastor, aqui está falando de salvação. Aí a gente começa a passear na palavra e aprender. Você já ouviu falar sobre galardão? Vai ter diferenças, pastor? Vai, irmãos. Salvo, todo mundo será. Mas vai ter diferença? Vai ter diferença sim, gente. Até para que ele mantenha o quê? Seu grau, seu nível de justiça. E aí no 11 ele fala, ordena e ensina todas essas coisas. O 12, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, aonde? Quantos jovens têm lido a Bíblia? Quantos jovens têm buscado entendimento do Senhor? Né? Eu não gosto muito de fazer isso não, tá? Mas vou fazer para estímulo de vocês, né? Existe uma pessoinha aqui, está até aqui no culto hoje, que ele simplesmente devora a Bíblia, devora. Pastor, eu vou ler o livro tal, que aí eu vou, não, lê esse, vou dando as sequências para que a compreensão dele seja mais rápida e ampla. Mas devora, fica abismado, eu não consigo acompanhar. Graças a Deus que eu já li algumas vezes, então a gente já vai, mas devora os textos bíblicos. Ânsia de conhecer a Deus, entender o lugar que está, o que está vivendo. O que vai ser da vida dessa pessoa, desse jovem? Não sei não, cara. Mas que ele quer conhecer a Deus, o dia que ele tiver esse conhecimento solidificado, o que ele vai fazer? Eu não sei. Espero que boa coisa. Mas tem buscado, irmãos. Tem se aprofundado. É uma coisa... E ninguém é igual a ninguém, tá? Não se preocupe. Cada um tem o seu tempo, a sua caminhada, a sua velocidade. Mas faça isso, irmão. Não despreza isso, não. Ele está dizendo, ninguém despreza a sua mocidade. E quando você despreza a sua mocidade? Quando você deixa de se dedicar à palavra de Deus, a conhecer. Por quê? Porque você está deixando de conhecer a Deus. Ele diz, não despreze a sua mocidade. Quando você despreza a sua mocidade, no seu procedimento, no seu proceder, irmãos. Não abra mão disso. Deus te chamou para te fazer bênção, para te fazer feliz. Mas como é que isso vai acontecer? Pelo seu proceder, irmãos. Não adianta o Pete, né, que está aí, guerreiro, pedreiro, obreiro, ali, labutador da casa de Deus, está em Auma, está no recreio, mexe para cá, mexe para lá, mas nada disso vai adiantar se o proceder dele for equivocado, seja com os pais dele lá, seja com os irmãos, seja na igreja, seja com pastores, não adianta, gente. O meu proceder tem que ser condizente com a palavra de Deus. E trabalho na igreja não leva ninguém para o céu. Não leva, gente. Pastor Davi gostar de mim, não me coloca mais perto de Deus. Ah, mas não é só pastor Davi, pastor Diogo, pastor Mário, pastor assim, pastor... Todos os pastores me amam, eu sou muito querido. Mas se tu não for o querido de Deus, irmão, nada disso vai fazer diferença. E Deus, irmãos, Ele está preocupado com o meu proceder, com o seu proceder, irmãos. Pense sempre nisso. No que vai fazer, no que vai falar, o que vai deixar de fazer, o que vai deixar de falar. Eu costumo dizer que eu tenho assim o tripé, né, da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é o quê? Fazer a coisa certa, na hora certa, da maneira certa, sempre, em qualquer área da sua vida.
Se faltar um dos três, vai dar errado. Você não vai chegar no propósito de Deus, pode ter certeza. Então, ele fala, não desperdice a sua mocidade, quer dizer, a sua juventude, a sua força, o seu fôlego, com um proceder errado. Não desperdice a sua mocidade, irmãos, no amor. Aí você fala, como assim, pastor? O seu padrão de amor, irmão, não pode ser igual ao dos homens. O nosso padrão de amor é o amor que a gente aprendeu com ele. É o ágape, é o incondicional. Eu não estou na igreja para receber nada de Deus, irmãos. Eu estou na igreja, no reino, porque eu já recebi. Eu não sou fiel porque Ele vai me dar, irmãos. Eu sou fiel porque Ele já me deu. É isso que a gente precisa entender. É esse amor que Ele está falando. Que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele olhou aquele pessoal que se manteve fiel. Não. Ele amou a quem? A todos. Independente de todos aceitá-lo ou não como Senhor de suas vidas. Amém? Então, irmãos, o nosso padrão de amor é esse. Eu faço o que é certo. Mas, pastor, a Elô está totalmente errada comigo, eu sei. Mas o amor de Deus me diz que eu tenho que agir desse jeito. E como é que eu vou agir? Desse jeito. Independente se a Elô vai se consertar ou não, o problema é dela. É esse o padrão de amor de Jesus, irmão. Por isso que ele entrava na casa de Zaqueu, por isso que ele recebeu Maria Madalena, porque o padrão de amor dele era esse, irmãos. Todo mundo falava, isso aí é uma prostituta, isso é um bandido, isso não merece. E de fato, eles mesmos reconheciam que não mereciam. Mas esse é o padrão de amor de Deus. E ele fala, seja fiel a esse padrão de amor. É o que ele está me chamando para ser, está te chamando para ser. Seja fiel a esse padrão de amor, né? Que padrão é esse? 1 Coríntios 13. Tudo suporta, tudo crê, tudo sofre, tudo... 1 Coríntios 13, lê lá para você ver. Esse é o padrão dele. Ele fala, sede fiel. A que padrão? Ao padrão de fé. Amém, irmãos? Fé, o que é isso, pastor? Fé, a certeza das coisas que se espera, convicção de fatos que ainda não se veem. Eu faço o quê? Eu dou o primeiro passo, irmão. Sabe por quê? Porque Deus mandou. Ele falou, Moisés, diga ao povo que o mar estava aberto. Quando que o mar abriu? Quando eles marcharam. Isso é fé. Não espere acontecer, não. Creia para que aconteça. Esse é o padrão de fé que a palavra me ensina. Esse é o padrão de fé que ele falou para Timóteo, não se afaste dele. Creia. Mas pastor, eu não estou, não interessa, você não está vendo, você não está sentindo. Fala para essa pessoa, eu não estou sentindo nada de Deus. Você não está sentindo, mas Ele está agindo. Sabe por quê? Porque você vai crer, você está crendo. E como diz as canções, né? É no silêncio que Ele trabalha, não é isso? Ele está trabalhando, gente. Creia. Creia. Esse é o padrão de fé que Ele está me chamando para viver, chamando você para viver. E, finalizando, Ele diz, o padrão também aonde? Na pureza. O que é pureza, irmão? Pureza é o quê? Santidade. Amém? O que tinha lá no jardim do Éden? Pureza.
o homem e a mulher andavam nu e não se envergonhavam. Por quê? Porque seus corações e seus olhos eram o quê? Puros. A partir do momento que foram contaminados, maculados, ao comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, quer dizer, o mal entrou, eles passaram a perceberem que estavam nus e tiveram vergonha. Ele fala, seja o padrão da pureza. O que é isso, irmãos? Busque a santidade em Deus. Ninguém aqui é santinho não, gente. Ninguém é perfeito, não é nada disso. Mas Deus está falando para você, busca a pureza, busca a santidade. Pureza aonde, pastor? Em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Nos sentimentos, nos pensamentos, em todas as áreas da sua vida. Vou falar de um assunto assim rápido e concluir sem muita extensão. Uma vez me perguntaram, pastor, a masturbação é pecado? E aí e aí? Aí eu falo, quando você pratica, você está pensando em quê? No que o profeta Jeremias falou? Seu pensamento vai viajar para que setor da sua vida? Então, irmãos, quando a gente fala de pureza, muitas vezes você acredita, mas eu não estou fazendo mal a ninguém, eu não estou. Mas analisa com profundidade o seu ato. E pureza aqui, santidade, está falando de mente, de sentimentos, das suas emoções. E eu quero te convidar nesta noite, no nome de Jesus,